vamos dar continuidade à nossa discussão a respeito do projeto de pesquisa na disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre objetivos, justificativa, metodologia, cronograma, recursos e referências bibliográficas. Os objetivos específicos dessa aula são entender o que é um objetivo de pesquisa, formular objetivos de pesquisa, geral e específicos, reconhecer a justificativa como elemento essencial no projeto de pesquisa, entender os elementos necessários para a descrição da metodologia, identificar cronograma, recursos e referências como partes constituintes e importantes para o projeto de pesquisa. Então vamos iniciar essa aula falando a respeito da revisão de literatura. Então o que é a revisão de literatura? A revisão de literatura é o que nos dá a fundamentação teórica para que nós possamos executar essa pesquisa. É muito importante verificar se outros estudos semelhantes já foram realizados, como eles foram feitos e o que a gente pode fazer além para a construção do conhecimento. Nessa fase aqui, você vai ter que ler bastante, você vai ter que se inteirar a respeito do assunto, então é uma fase muito importante na execução do projeto. E a partir das tuas leituras, dos teus estudos, você vai poder demonstrar o teu conhecimento a respeito daquela pesquisa, daquele tema, das metodologias empregadas e a tua capacidade de realizar o estudo como um todo. Tem que incluir apenas estudos de relevância, ou seja, nós temos que focar no problema de pesquisa, nós temos que focar no objetivo de pesquisa e se os estudos não estiverem de acordo com o problema e com os objetivos, eles não devem ser incluídos nessa etapa da revisão de literatura. A descrição dos estudos nessa fase pode incluir não apenas os resultados, mas também questões metodológicas envolvidas na sua execução. Eles podem ser apresentados tanto em ordem cronológica ou por assunto. O que é fundamental é que tem que ter fidelidade em relação ao trabalho original. Na revisão de literatura, você, enquanto autor, não vai se posicionar. Você simplesmente vai relatar o que os outros autores antes de você já falaram sobre o tema e já concluíram a respeito do assunto pesquisado. Depois que você já conheceu a literatura, que você está bem familiarizado, você consegue com mais tranquilidade definir seus objetivos de pesquisa. Então, o que são os objetivos, gente? É a finalidade para a qual o trabalho se prestará. É o resultado que se pretende em função da pesquisa. Eles indicam o que eu pretendo conhecer, medir ou provar no decorrer da investigação. Nós temos que pensar em objetivo como uma ação, ou seja, o que eu me proponho a fazer, o que eu me proponho a realizar para que eu consiga solucionar o problema de pesquisa que já definimos anteriormente. Então, sempre vamos relacionar o objetivo com uma ação. As características dos objetivos são ser claro, preciso e coerente. Eles estão sempre focados com o tema da minha pesquisa. Então, eu tenho que ver o tema, definir o problema e, a partir daí, eu vou pensar nos objetivos. Vai nos dizer os motivos que me levaram a desenvolver essa pesquisa. Tem o papel de nortear e direcionar a leitura do texto. Permite entender o que o pesquisador fez em seu trabalho. No futuro, quando já estivermos na redação do artigo científico, do relatório de pesquisa, os objetivos também vão nortear toda a discussão e toda a conclusão. Então, é um passo muito importante e deve ser definido com bastante tranquilidade e bastante certeza do que você está buscando em relação à tua pesquisa. Podem ser objetivos gerais ou objetivos específicos. O objetivo geral, ele está diretamente ligado ao tema de pesquisa e é um único objetivo. É um objetivo que tem uma característica ampla, que vai permitir ao pesquisador entender o todo da pesquisa. Normalmente ele é enunciado como uma única frase e é um único objetivo geral. Para formular esse objetivo geral, nós podemos pensar na seguinte pergunta: para que eu pretendo pesquisar determinado tema?
Esse será o teu objetivo geral. A partir do objetivo geral, eu vou desdobrar e vou conseguir os objetivos específicos. Então, eles são bem mais delimitados. É o caminho que eu vou percorrer para alcançar o objetivo geral. Eles vão definir as etapas ou as fases da minha pesquisa. As perguntas que nos ajudam a definir os objetivos específicos são: o que farei para desenvolver a pesquisa? O que farei para alcançar os objetivos gerais? Lembre-se sempre do que nós falamos anteriormente, é uma ação. Então, é o que eu me proponho a fazer para resolver o problema e alcançar o objetivo geral. Tem um caráter bem concreto. De um lado, vai atingir esse objetivo geral e do outro, aplicá-lo a situações particulares. Então, eles são propostos a partir de critérios descritivos ou explicativos. Então, sempre nós vamos utilizar um verbo no infinitivo relacionado a uma ação e é a palavra que vai iniciar cada frase quando nós estamos redigindo os objetivos. Se nós utilizamos objetivos com propostas descritivas, podemos usar verbos como identificar, descrever, sistematizar, caracterizar, indicar ou levantar. Se nós temos uma proposta mais explicativa, vamos falar sobre comparar, testar, relacionar ou analisar. De qualquer forma, sempre será o verbo no infinitivo. Eles têm que conduzir a uma única interpretação e tem que ser uma interpretação que nos leve a pensar numa ação a ser desenvolvida para que possamos atingir o nosso objetivo geral. Existem vários verbos que são agrupados sobre a taxonomia de Bloom do domínio cognitivo que podem nos ajudar a selecionar esses verbos, podem nos ajudar a escrever os nossos objetivos. Então, essa questão aqui da análise é uma das que a gente mais utiliza nas pesquisas científicas. Então, por exemplo, verbos como analisar, comparar, investigar são muito comuns em relação à definição dos objetivos. E a gente pode usar todo esse quadro aqui da taxonomia de Bloom para nos ajudar no momento da redação dos objetivos. Então, vamos ver um exemplo prático a respeito da definição do objetivo geral e dos objetivos específicos. Então, esse é um exemplo de um artigo que foi publicado no livro do último curso de especialização em hematoterapia em 2015. Está disponível para download na internet. Então, eu peguei esse artigo e tentei extrair do artigo os objetivos tanto geral quanto específicos. Então, como objetivo geral, foi colocado que era a avaliar hemoglobinas variantes entre doadores de sangue. Como vocês podem ver, é uma situação global, é uma situação ampla e que exige um certo desdobramento para que eu possa definir cada uma das etapas, cada uma das ações a serem cumpridas para eu atingir o meu objetivo geral. Então, entre os objetivos específicos que foram trabalhados nesse estudo especificamente, nós temos identificar as formas assintomáticas de hemoglobinopatias na população de Curitiba, doadora de sangue. O segundo objetivo específico foi determinar a prevalência dessas hemoglobinopatias e, por fim, tentar correlacionar as hemoglobinopatias com a raça do doador. Então, dessa forma, nós observamos que teve um objetivo geral e 3 objetivos específicos que direcionaram as ações necessárias para a realização da pesquisa. Depois que nós temos os objetivos, nós vamos passar para a justificativa do estudo. Ou seja, nós vamos ver por que esse estudo é importante. A justificativa é uma fase muito importante. Ela considera uma exposição sucinta, mas completa de todas as razões, sejam de ordem teórica ou prática, que vão ser fundamentais para a realização dessa pesquisa. Você vai mostrar o porquê o teu trabalho é importante, tá? Então, nós temos que pensar em relevância e mérito dessa pesquisa. Vai estar vinculado à abrangência do tema e ao impacto que o resultado a ser obtido pode ter, seja no contexto científico, em contexto de inovação, clínico, social, tecnológico, educacional ou econômico.
Nós vamos pensar então na aplicabilidade do resultado e vamos pensar na abrangência do tema como alguns critérios a serem levados em conta na hora de realizar a justificativa do nosso estudo. Então, ela tem que ser redigida com certa criatividade, mas o fundamental é a capacidade argumentativa. E para que eu consiga juntar essas duas situações, eu preciso de conhecimento científico, porque eu vou justificar a execução do meu estudo a partir do que eu tenho na literatura e, consequentemente, eu vou precisar referenciar as fontes que serão utilizadas. Tá? O foco, quando estamos escrevendo a justificativa, é no avanço do conhecimento científico, na real inovação científica que aquele estudo pode ter e no impacto dos resultados esperados. Em termos práticos, existem algumas questões que a gente pode nos perguntar para nos ajudar na redação da justificativa. Então, nós podemos pensar qual é a importância do problema a ser pesquisado, por que essa pesquisa deve ser realizada, ou seja, a razão para a realização dessa pesquisa, os benefícios que nós vamos ter, que serão originários da pesquisa, por que investir nesta pesquisa, o nível de evidência proposto pelo estudo e se é um estudo original ou confirmatório. Então, quando é um estudo original, a sua originalidade vai ser fortemente apresentada na justificativa. Quando é um estudo confirmatório, eu vou dizer por que é necessário eu realizar um novo estudo a respeito de um tema que já foi trabalhado anteriormente. Bom, depois a próxima etapa será definir a metodologia. Então, nesse tópico da metodologia, nós precisamos descrever o procedimento, o material, as técnicas que serão empregadas para que nós tenhamos uma coleta de dados adequada, visando sempre atingir os nossos objetivos e responder o nosso problema de pesquisa. O que eu acho fundamental aqui é pensar nessa questão aqui. Preciso de uma descrição clara e detalhada, a ponto de que um segundo pesquisador, se ele quiser reproduzir o meu estudo, a partir das informações que estão colocadas na metodologia, ele vai conseguir. Então, tem que ser clara e detalhada essa descrição. Há alguns sinônimos que nós podemos considerar para denominar esse tópico, como, por exemplo, material e métodos, casuística e métodos, pacientes e métodos, simplesmente o termo métodos, mas existe uma palavra que ela não deve aparecer, que é a palavra materiais. E a explicação é muito simples. Materiais não existe. Existe simplesmente a palavra material porque ela já tem um sentido coletivo. Então, por favor, não escrevam materiais quando forem denominar essa seção de metodologia. Perguntas que podem ajudar a eleger os procedimentos metodológicos. A metodologia selecionada é coerente com os objetivos do meu trabalho? Quais os instrumentos de coleta de dados ou quais os testes que eu pretendo usar? O que eu pretendo conseguir com eles? Então, essas perguntas você se faz antes de realizar a redação da metodologia para ver se tudo que você coloca lá está de acordo com esses princípios. Também podemos pensar em como organizar e apresentar os dados obtidos, como relacionar esses dados com o referencial teórico. Aqui volto a frisar, verificar a necessidade de submeter o teu projeto de pesquisa ao comitê de ética, seja para seres humanos, seja para animais, se houver o envolvimento de seres humanos e animais no teu projeto. Então, o COEP deve ser sempre levado em conta nessa situação. Então, a descrição da metodologia no projeto de pesquisa vai ser com o verbo no futuro. Quando eu escrevo essa metodologia de uma maneira clara, direta e completa no meu projeto de pesquisa, eu já posso levar essa metodologia pronta para a redação do meu artigo final ou do meu relatório de pesquisa. A única diferença é que o verbo na metodologia que está no projeto de pesquisa será no futuro e ao ser transcrita para o artigo, o tempo passa para o passado.
Então, várias subseções podem estar presentes na descrição da metodologia e isso vai aparecer de acordo com o delineamento de pesquisa. Então, normalmente, pesquisas clínicas vai ter vários tópicos, várias subseções, como, por exemplo, cálculo amostral, critérios de elegibilidade, a amostragem, entre outros. Se você está planejando na tua metodologia utilizar algum tipo de questionário, ou se você está utilizando uma amostra composta por seres humanos. Então, existem algumas situações que fazem com que eu tenha que utilizar apêndices ou anexos no projeto de pesquisa. Então, se você utiliza um questionário, se você utiliza uma ficha clínica, se você utiliza um termo de consentimento livre e esclarecido no teu projeto, você deve colocá-lo na íntegra como um anexo ou um apêndice do teu projeto, dependendo se você já adquiriu aquele material pronto ou se foi desenvolvido por você. Então, é bem importante complementar essa parte do material e métodos como um apêndice ou anexo. Bom, depois nós temos que planejar qual é o tempo que eu vou demorar para realizar e concluir cada uma das etapas da minha pesquisa. Então, nós temos que partir da data prevista para a entrega do trabalho e ver quanto tempo nós temos para essa realização. Então, num curso de especialização, por exemplo, você vai ter 1 ano e meio ou 2 anos a partir do início do curso. Num curso de doutorado, você tem um período mais longo, pode ser de até 4 anos. Então, você tem que planejar a partir da tua data, da definição da data para a entrega desse trabalho, tá? Então, o tempo deverá ser realista para contemplar a obtenção dos dados, dos objetivos, tá? Mas tem que sempre deixar algum tempo de sobra para eventuais intercorrências que possam acontecer no decorrer da pesquisa e que podem atrapalhar, que podem fazer com que esse cronograma não seja cumprido, tá? Então, as etapas vão ser ordenadas. Você vai pré-estabelecer cada uma das etapas de acordo com a tua metodologia, de acordo com o tipo de pesquisa que você vai executar e tem que ter uma coerência, uma ordem lógica na definição dessas etapas, tá? Então, um exemplo aqui é, sempre que você tem pesquisa envolvendo seres humanos, a coleta dos dados só pode aparecer depois da aprovação de um comitê de ética. Então, você tem que considerar que um comitê de ética vai levar aproximadamente 1 mês, 2 meses, 3 meses até ter julgado e aprovado o teu projeto de pesquisa, e isso tem que constar no cronograma. E antes disso, você não está habilitado para realizar a coleta de dados. O cronograma vai aparecer como um quadro, né? Nesse quadro, na primeira coluna aqui, você vai ter cada uma das etapas da tua pesquisa, que o pesquisador tem total autonomia para inserir ou remover, de acordo com a metodologia, com a pesquisa que ele vai desenvolver. E aqui, nessa primeira linha, você tem o prazo de execução. Então, por exemplo, aqui nós estamos com praticamente 4 anos para execução dessa pesquisa, porque é um exemplo de um cronograma para uma pesquisa de doutorado. Quando eu estou trabalhando com mestrado, com especialização, eu vou ter um prazo menor para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, eu vou colocar o número de meses de acordo com o prazo específico da minha necessidade, do tempo que eu tenho para realizar essa pesquisa. A partir daí, vamos definir os recursos. Afinal, não há como você desenvolver uma pesquisa sem investir alguma coisa nela, tá? Então, nós vamos colocar também sob a forma de um quadro. Normalmente, nós vamos ter recursos humanos e recursos materiais envolvidos e que são fundamentais para a realização da pesquisa, tá? Então, esses recursos podem vir do próprio pesquisador, ou nós podemos submeter esse projeto para uma agência de fomento e a partir daí a gente vai receber recursos, por exemplo, da CAPES, da Fundação Araucária ou qualquer outra agência de fomento que a gente possa submeter o projeto. Então, nós temos que pensar em colocar esses recursos sob a forma de uma tabela, dividindo entre os recursos humanos e os recursos materiais. É óbvio que
quando eu não tenho os recursos, sejam eles de qualquer forma, humano, material ou tecnológico, eu não posso realizar a pesquisa. Então, é uma fase bem importante definir esses recursos para você ver a viabilidade da realização do trabalho dentro da metodologia que você está propondo. Havendo falta de recursos, muitas vezes nós temos que modificar a metodologia, modificar o nosso plano de trabalho para que a gente possa executar a pesquisa. Então, ela é apresentada sob a forma de uma tabela ou de um quadro e vai constar todos os recursos necessários com a previsão orçamentária indicada individualmente para cada item. Por fim, nós temos que colocar no nosso projeto as referências bibliográficas, ou seja, nós vamos colocar todos os documentos impressos ou virtuais que foram utilizados para dar suporte ao nosso projeto, tá? Então, nós vamos usar principalmente os artigos científicos, como nós já falamos anteriormente, mas na lista de referências eu posso incluir livros, teses, monografias, dissertações, anais, censos demográficos, ou seja, todos os recursos que foram utilizados para dar subsídio à minha introdução e à minha justificativa, tá? Sempre nós vamos utilizar a norma da ABNT, que é a norma utilizada em trabalhos científicos no Brasil. Essa norma da ABNT, aqui para a nossa universidade, ela está colocada nesse manual aqui, ó, Manual de Normalização Bibliográfica para Trabalhos Científicos. E ele pode ser baixado a partir do site da nossa Biblioteca Central, e aqui vocês vão ter todas as informações sobre como fazer essas referências de acordo com as normas da ABNT. Agradeço a atenção de vocês nessa segunda parte da aula sobre o projeto de pesquisa e os convido a continuar para que possamos assistir a terceira parte e finalizar esse tópico de projeto de pesquisa dentro da disciplina de metodologia. Muito obrigada.